Ana, venho compartilhar com você e com todos do canal um acontecimento que marcou muito a minha vida, marcou profundamente. Isso aconteceu em 2010, quando eu era bem jovem, solteira e morava no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Tal. Naquele verão o calor era sufocante, daqueles que pareciam sair da terra e da pele ao mesmo tempo. Eu e minha prima Vanessa éramos muito unidas. Curtíamos a vida do nosso jeito, com muita simplicidade. Às vezes tomávamos uma cervejinha e passávamos horas conversando sobre a vida. Vanessa era muito sociável e tinha vários amigos. Gente tranquila, com boas conversas. Numa tarde especialmente abafada, ela contou que 2 amigos dela, o Marcos e o Diego, haviam perguntado se eu queria sair com eles para uma conveniência nos arredores da cidade. Segundo ela, os rapazes tinham me achado muito simpática e só queriam uma companhia para bater um papo e dar boas risadas. Hesitei no começo, mas acabei aceitando. Chegamos na conveniência por volta das 6 da tarde, o sol já estava se pondo, deixando o céu alaranjado, aquele típico pôr do sol. Fomos recebidas com muita alegria, conversamos por hora e a afinidade entre todos foi quase instantânea. Estávamos ali, 4 jovens cheios de dúvidas sobre o futuro, tentando entender os próprios caminhos. Em certo momento, já noite feita, surgiu a ideia de sairmos dali para um lugar mais calmo, onde pudéssemos continuar a conversa em paz. Foi quando Marcos disse que perto da fazenda da mãe dele havia um campo com acesso a um rio. Era uma área pública sem casas por perto, cercada por mata e campo aberto. Durante o dia, pescadores e famílias costumavam ir até lá, mas à noite o lugar ficava completamente vazio. Mesmo assim, aceitamos. Achando estranho, aceitamos. Seguimos o carro por uma estrada de terra batida, cruzamos currais e canaviais, era bem longe. A escuridão era intensa e a única luz que víamos era dos faróis. Depois de uns 20 minutos, chegamos no local. O carro foi estacionado num campo, a poucos metros da borda da mata espessa, que se estendia até encontrar o barranco do rio. Marcos, que dirigia, resolveu posicionar o carro de ré, deixando voltando para a saída, para facilitar na hora de ir embora. Como ele mesmo disse. Nós estávamos dentro do carro quando ele começou a manobrar, com dificuldade, pois mal enxergava o chão atrás de si. Era um breu que só. Ele foi indo, ré, mais ré, cada vez mais para trás. Foi então que eu senti um incômodo estranho, como um frio na espinha. Virei o rosto para a mata e no meio da escuridão vi uma luz branca se mover entre as árvores. Era pequena, mas muito nítida. Não piscava, não fazia nenhum barulho. Simplesmente andava entre as árvores como se flutuasse. Eu não sei explicar, mas aquela visão mexeu comigo de alguma forma. Meu instinto gritou e eu gritei com o Marcos. Para o carro, Marcos! Ele vai cair no barranco! Falei com voz firme. Ele riu e disse, imagina, ainda estamos longe. E eu gritei novamente, pelo amor de Deus, para! Você não está enxergando nada. Vanessa e Diego também zombaram de mim, disseram que eu estava muito nervosinha, que era coisa da minha cabeça. Mas eu insisti com tanta força que o Marcos acabou parando o carro. Todos descemos, ainda rindo da minha pressa, fomos olhar ali a traseira do carro e levamos um choque. O carro estava com as rodas traseiras a poucos centímetros do barranco altíssimo. Um pouquinho a mais para trás, teríamos despencado direto no leito profundo do rio. O barranco era íngreme, coberto de mato e caía abruptamente. Se aquele carro tivesse escorregado, era morte na certa. Não havia chance de sobrevivência. Ficamos ali em silêncio e aí eles pararam de rir e zombar de mim. O vento que estava ali parecia sofrer mais forte. Todos estavam pálidos. Vanessa começou até a chorar baixinho. Diego olhava para mim como se não me conhecesse
E Marcos, o mais cético, apenas dizia: "Meu Deus do céu, como você sabia?" E eu contei sobre a luz, mas ninguém acreditou. Só que aquela luz, aquela sensação estranha, era como se algo ou alguém estivesse tentando me avisar. Uma presença invisível que me fez agir sem pensar. E até hoje eu não sei explicar. Só sei que se não fosse por aquele impulso, não estaríamos aqui hoje. Porque se caíssemos lá, como disse, seria morte na certa. Nunca mais voltei naquele lugar e nunca mais duvidei da minha intuição. Porque às vezes a vida nos manda sinais e é bom quando a gente escuta. Por exemplo, quando estamos apressados a sair e some a chave de casa, ou a gente esquece algum documento em casa, tem que voltar, essas coisas. E acima de tudo, é bom a gente seguir a nossa intuição. Mariana, obrigada a se contar no canal. Eu que agradeço pelo relato. E sim, gente, muitas vezes, né, a gente tem que seguir um pouco a nossa intuição. Porque acontecem coisas, né, com a gente, que a gente, tipo, que nem ela falou aqui, por exemplo, some uma chave na hora de você sair. Sumiu aquela chave, aí você fica desesperado, você, tipo, surta, né, dá um surto ali. Só que aí depois você vai entender que no exato momento que você estava saindo, talvez aconteceu um acidente ou algo do tipo. No caso dela aqui, essa luz veio ali como um alerta, um aviso para ela, e ela entendeu que eles tinham que parar, porque se eles não parassem o carro, ia cair lá, e ela falou que era muito alto, ia ser morte na certa. Isso, a gente tem que prestar mais atenção nas nossas intuições também, né? Imagina se ela não tivesse falado nada, e o pior, se eles não tivessem ouvido, né, que eles começaram a zombar ali dela, e depois viram que ela estava certa.